Esse é o novo Galaxy S25, o menor modelo da linha mais completa da Samsung. É um celular que não só traz bastante potência pelo seu tamanho, como acaba virando uma das opções mais interessantes depois de um tempo no mercado, já que é onde a Samsung foca suas promoções. Para quem olha de fora, parece que esse modelo mudou pouco ano a ano, mas eu passei 2 semanas com ele e eu posso garantir que tem bastante coisa para falar. Ah, e se você gostar dele e quiser comprar um S25, os links estão aqui na descrição, só de lojas confiáveis. Tem também o nosso grupo de ofertas, onde diariamente fazemos uma curadoria do que tá barato e dos melhores cupons. Acesse através do escolha.cc/grupo e agora roda a vinheta pra gente começar. Uma coisa que não dá pra negar é que o Galaxy S25 está... Não, peraí, esse daqui é o iPhone. Desculpa a confusão, mas realmente o que não dá pra negar é que os dois modelos base das marcas que mais vendem estão muito parecidos, tanto no seu tamanho quanto na sua pegada, e com esse frame azul aqui não tem como, eu acabo me enganando. A sensação de usar esses dois celulares também é muito parecida, e eu definitivamente vou colocar isso como algo bom. Eu sempre gostei do tamanho e da construção da linha S, e aqui não tá diferente. Além do mais, depois de uma linha Ultra muito sem graça em cores esse ano, eu até tive que botar uma capinha no meu para ele ficar interessante, o modelo base ganhou um tom de azul forte que me agradou muito. E aliás, ainda comparando com o iPhone, um item onde o Galaxy toma a dianteira é na redução das bordas da tela. Ele ocupa mais de 91% da frente do celular por ter removido boa parte do contorno preto em volta do painel e consegue ter 6.2 polegadas de tela em um corpo de smartphone que é de 6.1 polegadas. De um ano para o outro, o aproveitamento mudou bem pouco, mas a Samsung fez questão de avançar de 90.9% para 91.1%. São detalhes. O que não mudou mesmo foi o painel utilizado por aqui. A tecnologia é o Dynamic AMOLED 2X, que tem taxa de atualização variável, que vai de 1 a até 120 Hz. A proteção é o Gorilla Glass Victus 2 e cobre os 6.2 polegadas de tela. Ele também tem HDR10 Plus e pico de brilho de 2600 nits. E eu posso afirmar que esse brilho faz diferença nesses dias de sol aqui em São Paulo. Sério, eu saí com esse cara para fazer algumas fotos e comparar com outro celular, que logo mais vai aparecer em vídeo aqui para vocês. E o S25 se saiu melhor em todas as ocasiões. E bem, eu não sei se você reparou, mas eu não comecei falando da construção dele, como é de praxe aqui no canal. A razão é que basicamente quase nada mudou do 24 pro 25. Mas se você está começando a pesquisar um celular novo e veio parar nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho dele. Na lateral esquerda, esse celular traz seus botões tradicionais de volume, mais e menos, além do botão de energia, que esse ano não invoca a Bixby, agora ele chama o Gemini, que é a nova assistente de inteligência artificial da Google. Ela tem uma linguagem um pouco mais humanizada que a Bixby e o desempenho é bem melhor do que a anterior. No entanto, deve ser possível atualizar isso nos modelos anteriores também. Na parte de cima só temos 2 furinhos de microfone, enquanto na parte inferior estão o rasgo para saída de som, que é igual ao do ano passado, junto com a porta USB-C 3.2, o microfone e a gaveta para 2 chips de operadora. Na traseira o celular tem um tom fosco bonito, principalmente nesse azul, mas precisamos concordar uma coisa: a Samsung tem que colocar esse LED em um lugar menos agressivo para o design, porque ele destoa da elegância do resto do smartphone, pelo menos essa é a minha opinião. Muito se falou também dos anéis do conjunto traseiro de câmeras, que estão mais grossos e que estão bem parecidos com o Galaxy Z Fold e também com a versão Ultra. Eu acho que essa linha de linguagem fica bem boa. Eu acho que seguir a mesma linha para esses vários aparelhos em um celular que mudou pouco é interessante. Só que tem uma coisa que incomoda: eles têm um vão entre a lente e o vidro da tampa traseira que pode acumular sujeira. Ninguém comprovou isso ainda não deu para testar, mas com o tempo pode aparecer. O celular continua muito bonito, mas eu acho que a Samsung poderia mudar só um pouquinho ele, né, para pelo menos de um ano para o outro a gente saber ali no trem quem que tá com qual celular, porque dessa forma que tá, não dá para saber. Agora, uma coisa que sempre me deixa chateado com o pequeno Galaxy é que o gerenciamento de temperatura desse modelo é sempre pior do que os irmãos Plus e Ultra, e com o S25 não é diferente. Desde o início eu notei que ele sempre está um pouco mais quente, e com as ondas de calor aqui em São Paulo qualquer celular sofre, mas lembra que eu falei que eu saí com um celular para comparar os dois? Pois bem,
Eu mantive ambos com a câmera aberta durante todo o tempo e só o S25 ficou incomodando com o corpo um pouco mais quente, enquanto que o outro ficou de boa. Pensando nisso, eu resolvi fazer alguns testes de benchmark nesse lançamento da coreana. Eu deixei ele descansando por algumas horas para conseguir fazê-lo ficar mais frio e não impactar o resultado, mas não teve jeito. Lá por volta dos 30% do teste do AnTuTu, ele já estava quente e o resultado foi abaixo dos 2 milhões de pontos, sendo que a galera geralmente faz ali 2.3 milhões com esse celular. Inclusive, esse é o resultado do teste do Nano Review, 2.314.000 pontos, que foi onde eu tentei chegar. Eu pensei, poxa, esse cara aqui ele tem IP68, e se eu der uma enlouquecida aqui e colocar ele dentro de uma bacia de gelo? Será que acontece alguma coisa? E foi exatamente o que eu fiz. Bem, o resultado foi o seguinte, 2.773.392 pontos. Ele foi 40% mais eficiente no teste do que com o celular aquecendo num dia de calor sem ar-condicionado. Mas beleza, por que eu fiz esse teste e comparei os resultados? Além de ter muita gente que gosta dessas doideiras de colocar o celular no gelo e de números de benchmark, também fica mais fácil ilustrar uma coisa chamada thermal throttling, que é quando o processador começa a esquentar demais e daí o celular corta um pouco a potência dele para forçar a temperatura também ser reduzida. Ok, mas eu ainda nem falei qual o SoC que tá aqui dentro, né? A Samsung, em parceria com a Qualcomm, passou a utilizar o Snapdragon 8 Elite, mas não é um SoC como os das demais fabricantes. O da Samsung vem com overclocking em um dos núcleos, fazendo ele operar em uma capacidade maior do que foi projetado originalmente. E pela diferença dos resultados, dá pra ver que o S25 pode ter um desempenho melhor em dias frios e em situações que não exigem tanto dele, enquanto que jogar, gravar e fazer fotos são usos que sempre irão esquentar o aparelho. Não chega a incomodar na mão, como foi o iPhone no ano passado, mas é uma sensação que incomoda pelo tempo em que permanece morno. Sempre que você pega o celular, ele vai estar um pouquinho mais quente. Na verdade, eu nem consigo opinar qual dos dois casos acaba incomodando mais, porque tanto o iPhone 15 quanto o 16 Pro, eles esquentam bastante, mas se eu deixar ele quieto um pouco, o celular volta na temperatura normal. É o mesmo que acontece com o Pixel 9 Pro XL, mas esse modelo aqui, ele não esquenta tanto, mas ele sempre fica um pouquinho quente, assim, você pega e fala, ó, tá rodando alguma coisa por aqui. Porém, tem uma coisa, o Snapdragon 8 Elite ele é tão poderoso que mesmo com os cortes no desempenho, eu não percebi ele engasgando nas tarefas que eu costumo usar no dia a dia. Eu joguei 1 hora de Genshin Impact e ele não apresentou lentidão, travamento e nem fechou o jogo na minha cara. Eu também rodei o LoL Wild Rift com 120 frames por segundo e ele não caiu a taxa de quadros em nenhum momento da partida. Eu joguei por 1 hora. Ele ficou mais quente, como eu falei? Ficou, mas não travou nada. Na gravação de vídeos a mesma coisa. Eu não percebi o smartphone travando e nem mesmo tendo que parar de gravar porque esquentou em excesso. Eu já falei algumas vezes aqui e eu vou continuar repetindo, tá? Eu quero até uma versão completa do Linux nesse chip, ou mesmo alguém ensinando a colocar o Windows ARM nesse hardware, para ver até onde o Snapdragon 8 Elite consegue ir. Afinal, os núcleos de processamento dele são os mesmos do Snapdragon X Elite, que consegue rodar o Windows, e já confirmaram que o Linux pode estar disponível para ele também. Então assim, falta mais um tempo do pessoal desenvolvendo para esse SoC, para a gente conseguir ter algumas novidades interessantes para ele. O Android hoje, aliás, não é suficiente para desafiar esse hardware aqui em nada. Um ponto onde eu acho que a Samsung errou um pouco é no fato de que ainda existe uma versão do S25 com 128 GB de armazenamento interno. Para mim já tinha que começar em 256. Agora no lançamento, ou pelo menos perto do lançamento, existem promoções que levam ele direto para 256, mas ainda tem essa opção de 128, que no futuro deve ficar mais barata. Nesse ano, no entanto, ele vem com 12 GB de memória RAM, tal como o resto da linha. É um avanço interessante para a gente utilizar um pouco mais a parte de inteligência artificial, mas no dia a dia para mim não mudou muita coisa, eu acho que também é mais pro futuro. Só que tem um ponto que eu preciso criticar nesse smartphone, mas antes de eu falar disso, eu queria dar 2 dicas de como você pode economizar nesse celular. A primeira é dar uma olhada nos nossos grupos de oferta, lá em escolha.cc/grupo. Tem WhatsApp, tem Telegram e por lá eu fico de olho no que tá barato. Já apareceu S25 Ultra por 5.999. Apareceu rápido lá, eu comprei e quem pegou, pegou. Foi bem rápido que acabou essa promoção. Mas se a gente encontra, a gente posta por lá. Tem também o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão para computador e aplicativo Android, onde você pode comparar preços, testar cupons automaticamente e ainda criar alertas para ficar de olho no que você tá interessado. Tem link das 2 coisas aqui embaixo na descrição e agora deixa eu voltar
passar para minha principal reclamação. Como sempre, a bateria de 4.000 mAh não dura quase nada nesse smartphone aqui. Eu acho que agora com o silício carbono chegando, talvez a gente tenha uma mudança no próximo ano, mas nesse daqui ele ainda está para trás. Só para você ter uma noção, eu precisei carregar esse cara 2 vezes durante um dia de testes, enquanto que seus concorrentes conseguem passar pelos mesmos testes com uma carga por dia e só no final eu vou colocar ele para carregar. Se você faz uso intenso do smartphone e gosta de celular pequeno, já coloca uma bateria portátil no seu orçamento porque o S25 tá gastão. E daí você pode se perguntar, se ele não mudou nada do modelo anterior para esse, por que você está criticando? Bem, vários fabricantes já utilizaram a bateria de silício carbono com lítio para conseguir colocar mais capacidade, reduzindo o tamanho do componente, e a Samsung é uma das fabricantes que cobram caro pelo celular, mas que não estão trazendo ainda uma atualização desse componente. É bem provável que essa bateria chegue apenas no modelo Edge, que deve aparecer mais para o meio do ano. Eu acho que por aqui daria para ter colocado até 5.000 mAh de bateria sem mexer no tamanho e espessura do celular, visto que o Honor Magic 6 Lite tem uma bateria enorme com um corpo super fino. Dá para também citar o Oppo Find X8 Pro, que tem quase 6.000 mAh de capacidade, com medidas bem finas. Tudo isso é questão de se propor a fazer algo diferente, mas como a Samsung vende muito e teve problemas anteriores com a linha Note 7, eu sei que eles sempre são mais cautelosos para fazer essas mudanças. O lado bom é que nas tarefas do dia a dia ele tem um gasto energético até que bom. Ele consome 7% por hora de YouTube, o que tá parelho com outros modelos. Ele teve 10% no uso de Chrome e de redes sociais, o que já é um pouco mais alto. E daí a gente precisa dar um jeito de diminuir isso para o celular conseguir ficar mais tempo ligado em tarefas mais simples. Um problema começa a aparecer quando você vai para tarefas mais complexas. 24% de consumo durante 1 hora de gravação de vídeo em 4K é um problema, porque em uma situação hipotética o smartphone gravaria apenas 4 horas seguidas, se ele não continuasse subindo a temperatura e pausasse o processo antes. Nos jogos ele também não foi muito bem, o aquecimento do celular prejudica um pouco o consumo, isso daí é certo, mas eu não descartei esses números porque nem todo mundo vai passar o dia no ar-condicionado usando o smartphone. Então deixa eu dar um exemplo. O Asphalt Legends drenou 14%, o Speedstorm drenou 24%, o que até é meio estranho. O Wild Rift em 120 Hz drenou 16%, e quem eu achei que ficou um pouco abaixo do esperado foi o Genshin Impact, com 17%. O LoL Wild Rift está igual ao seu antecessor, mas o Genshin está bem abaixo dos 23% do modelo antigo. Todo o restante tá igual. O que piorou um pouco segundo o nosso histórico foi o tempo que o celular passa na tomada, que foi de 1 hora e 10 para 1 hora e 20 minutos, com o carregador que vem na caixa, de 25 watts. Eu tentei recarregar ele com um acessório mais potente que tem aqui em casa, mas ele demorou mais de 1 hora para carregar dos 20% até encher a bateria, ou seja, não dá para tentar acelerar o processo, ou pelo menos o final do processo. Ele sempre vai demorar 1 hora e 20 e segurar um pouquinho mais essa bateria para ela ter uma durabilidade maior. Uma coisa que me intriga é o fato do Galaxy M55, que foi um celular ruim, né? Temos que admitir que foi um celular que veio com câmeras problemáticas, ele já vem com um carregamento de 45 watts e é um celular que está ali em R$1.200, R$1.500. Não tem por que o S25 vir com um carregador tão fraco como esse, de 25 watts, tá? Mesmo que o nome dele seja S25. Então, pra mim, no próximo ano, o S26 tem que vir com bateria melhor e com carregamento também melhor. Agora, pra sair desse clima ruim que ficou por conta da bateria, bora falar de câmeras, porque tem algumas coisas interessantes aqui pra você que gosta de foto e de vídeo. Logo de cara, a coisa que mais mudou de um ano pro outro foi justamente a interface de câmera desse equipamento. O logo tá diferente, a forma como você vai utilizar também. Essa é uma característica da One UI 7. O destaque vem porque esse app ele foi igual por muito tempo e agora tá tendo um avanço. Os botões de troca de lente mudaram um pouco, mas não tanto quanto os demais elementos. Antes era obturador, modos de câmera e em cima a troca de lentes. Isso se inverteu e os modos de foto, vídeo, retrato e todo o resto passaram para a base. Outra alteração no layout é nos ajustes rápidos. Agora eles ficam nesse quadradinho aqui no canto inferior direito.
Ao tocar, você consegue escolher se liga o flash, o contador, se altera a proporção de imagem, a resolução da foto e, claro, surgiram alguns outros ajustes bem legais para você. O primeiro é o ajuste de exposição. Antes só dava para fazer essa alteração travando o foco do obturador em um determinado ponto, mas agora já dá para fazer isso sem precisar limitar o foco em um lugar específico. Outra novidade são os filtros. Você pode tirar fotos já com um filtro, mudar ele posteriormente e ainda criar um filtro inspirado em alguma fotografia que você fez. O ponto é que essa função está mais escondida do que na Apple, que coloca logo ali na sua cara, mas de qualquer forma é legal poder brincar com as fotos e ter essa liberdade. Também existe uma opção de entrar na loja e baixar mais alguns filtros, e daí eu deixo para sua imaginação, porque eu tenho um pouco de medo do que pode vir desse submundo aí dos filtros. Agora, ainda sobre eles, mas falando de vídeo, o Galaxy deixa você fazer uso desses filtros também na resolução Full HD. Nada de 4K ou 8K que está disponível por aqui, tá? Mas pelo menos a empresa foi além da Apple e implementaram de uma forma mais completa. Mas não foi só isso que a Samsung trouxe de novidade para essa versão do S25. Agora você finalmente pode fazer o log com o smartphone da coreana. Para quem não sabe, o log é uma versão que captura mais informações da imagem, mas que não faz nenhum tratamento de cor. Então as imagens ficam parecendo mais xoxas, com menos cor, mas você tem a liberdade de escolher a cor que você vai colocar depois. A princípio isso está ativado só para o modo vídeo Pro, mas tem um jeito de fazer aparecer também no vídeo normal. O caminho é meio complicado, porque tem que ir fora do aplicativo câmera, ir em configurações, aplicativos, câmera, configuração avançada de vídeo. Só que daí fica confuso porque dentro do aplicativo de foto e vídeo tem uma opção com o mesmo nome, mas lá dentro você não pode alterar opções de ajuste de log. Por que a Samsung faz isso? Bem, eu não sei, mas o que importa é que agora tem como e você sabe como usar se quiser. Uma coisa legal é que depois de ter gravado em S-Log, se você for em editar esse vídeo, vai aparecer uma opção de editar as cores com a inteligência artificial. Então você clica aí para editar, ela já bota todas essas configurações. Então é o melhor dos mundos. Você tem um arquivo que te permite mexer em mais cores, tá? Mas você não precisa fazer isso manualmente todas as vezes. Você pode deixar a IA deixar essa imagem muito parecida com o que você tem direto da câmera. Por fim, tem um recurso que antes só via nos aplicativos de chamada de vídeo, que é o enquadramento automático. Quando você liga essa função, o smartphone muda para a lente ultra angular e sempre mantém o seu rosto enquadrado na gravação, aplicando o zoom digital para aproximar, se for preciso, para sempre você ficar ali alinhado no centro do quadrado. E bem, eu falei muito de opções, ajustes, recursos e não falei sobre esse conjunto de lentes, porque basicamente ele não mudou, mas vamos resolver isso. A lente principal vem com 50 megapixels, a zoom de 3 vezes tem 10 megapixels e a ultra angular tem 12, igual a frontal. A qualidade de imagem no conjunto traseiro é muito boa, mas eu percebi que o zoom de 3 vezes está perdendo foco às vezes. No preview a ultra angular parece bem distorcida, mas ela corrige isso no pós-processamento. Já a principal, essa é a lente que você mais vai usar no seu dia a dia e conta com uma qualidade superior às outras duas. O único problema que eu notei que me deixou um pouquinho preocupado é com fotos específicas, em que eu registrei as flores vermelhas do jardim e elas perderam totalmente a tonalidade viva delas. Dá pra ver alguns pontos mais vivos ainda existentes na imagem, mas olha só, compara essa foto de frente ao arbusto com esse da lateral. As cores mudaram muito de um ano para outro e isso deve estar muito associado com o Exynos versus Snapdragon. Na câmera frontal, nós temos um exagero de inteligência artificial tentando aplicar algum processamento na sua cara. Isso deixou o Clayton, por exemplo, rosado demais. A Samsung precisa resolver isso em alguma atualização próxima. Eu lembro que no ano passado a gente reclamou das câmeras traseiras estarem com processamento exacerbado. Nesse ano eu tô sentindo um pouquinho mais na frontal. Tirando isso, é uma câmera muito completa, com gravação em 4K, com fundo desfocado e todo o resto que você pode esperar. A conclusão é a seguinte, de fato, o Galaxy S25 não evoluiu muito ano a ano, na verdade ele quase não evoluiu, mudou um pouco a cor, ligeiramente a construção, mas a tela tá igual, as câmeras estão iguais e na verdade o que a gente tem de novo é o seu processador, que é um Snapdragon 8 Elite. Isso pode mudar um pouco das câmeras, mas principalmente o software é um grande diferencial, com a presença da inteligência artificial meio que de segunda geração por aqui. Nós não sabemos o quanto disso chega para versões anteriores, o que acabaria diminuindo o diferencial desse smartphone. No fim, esse é um smartphone legal e muito do que o pessoal espera quando pega S23, S24 e S25, que é muito desempenho, muita câmera,
mas também uma bateria um pouco menor. O que a gente vai buscar aqui sempre vai ser preço, vai ser comparar com esses outros modelos, já que pouco foi alterado entre eles. Essa é a minha grande dica e eu quero saber de vocês. O que acharam do novo S25? Não esquece de comentar aqui embaixo e, claro, de se inscrever para receber comparativos dele com outros modelos e até mesmo mais conteúdo como esse. Então é isso, meus amigos, e até mais. Tchau, tchau!